queria primeiramente agradecer por estar acessando o nosso canal. E nós temos para você agora uma palavra de fé. E essa palavra de fé, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 22 a seguir. Eu vou ler para que nós possamos estar vendo o que Deus tem para falar conosco nesse momento. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A ênfase que nós queremos dar aqui nessa passagem que aconteceu com Jesus e os discípulos, essa passagem ela acontece logo após a multiplicação dos pães, aonde Jesus alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, ele deu ordem aos discípulos, depois daquele milagre, que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Mas Jesus não entrou no barco com eles. Jesus permaneceu ali, se despedindo da multidão. E nessa despedida da multidão, depois dessa despedida, melhor dizendo, ele sobe ao monte para orar. Mas vamos ver agora o que acontece com os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos estão no barco e eles já estão lá no meio do mar. E quando eles estão bem no meio do mar, eles começam a ser açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. A palavra que eu quero dizer nesta hora, que é no meio de uma travessia, porque nós temos necessidade de atravessar de um lugar para o outro para conquistar. Se nós ficarmos parados na nossa vida, nós não vamos conquistar. Então a travessia é o primeiro desafio que nós temos. O desafio de nós atravessarmos o mar, entrarmos dentro do barco. Nós não sabemos quando vêm os ventos contrários. Mas geralmente, ventos contrários da nossa vida vêm bem quando nós estamos no meio do caminho. Quando nós estamos no meio do caminho, nós somos açoitados por situações que nós menos esperávamos. E nós temos uma escolha a fazer: desistir, continuar, acreditar que Jesus vai vir e entrar dentro do nosso barco. A palavra que eu tenho para te dar hoje, que você que começou uma boa obra, você que entregou a sua vida a Cristo, que está passando por uma situação de adversidade, você está pensando talvez nesse momento que você está sozinho, porque você está olhando para as ondas, você está olhando para os ventos, mas bem naquele momento, a Bíblia diz que Jesus, na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se ao barco andando sobre o mar. Deus manda te dizer que de uma forma inesperada, o teu milagre ele vai chegar. Ele vai chegar de uma forma que você vai olhar e não vai acreditar. Porque quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles gritaram, eles tiveram medo e eles disseram que era um fantasma. Mas sabe o que Jesus respondeu? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o Senhor está te dizendo hoje: tende bom ânimo. O Senhor está te dizendo: não temais, não tenha medo. Olha, a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia, de fortaleza e de moderação. Eu quero te dizer nessa tarde ou noite, eu não sei que momento você está acessando esta mensagem,
Mas eu quero dizer que nesse momento, o Senhor está indo de encontro ao teu barco, à tua vida, à tua casa, à tua história. E Deus manda te dizer, pare de olhar para as ondas, pare de olhar para os ventos. E olha, querido, faça um desafio com Deus. Pedro fez um desafio. Pedro gritou lá de dentro do barco dizendo, Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo. Isso foi um ato de coragem, de ousadia. E Pedro foi ter com Jesus. Pedro pisou e não afundou no mar. Os pés dele andaram sobre o mar. Mas por algum instante, ele deixou de olhar para Jesus. E quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a olhar novamente para as ondas, para as tempestades. É isso que tem acontecido com muitos cristãos, quando eles deixam de olhar para Jesus e começam a olhar para as circunstâncias. Então a minha palavra para você nesse momento, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. E se você estiver afundando em alguma situação, o nosso Deus é misericordioso, clame por Ele, peça por Ele, porque Ele vai estender as mãos e vai tirar você do fundo do mar. E vai colocar você no barco, vai entrar com você e vocês não vão ficar no meio do caminho. Vocês vão chegar do outro lado. Muito obrigado por acessar o nosso canal. E eu quero te dizer, o Jesus que fez a multiplicação dos pães, o Jesus que livrou os discípulos do meio daquela tempestade, Ele é o mesmo que te visita nesta hora. Que Deus te abençoe, que todo espírito de insegurança e de medo seja repreendido do seu coração, que haja paz na sua casa, na sua família e no seu lar. Que toda sorte de bênção venham sobre nós. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Vá em frente, porque o seu barco, ele não vai ficar no meio do mar. Você vai chegar do outro lado. Grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima.